Salve, salve, galerinha! Eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você para mais uma aula. E aí, galera, por favor, eu sempre peço, sempre vou bater nessa tecla. Gosta do nosso conteúdo? Deixa seu like, é fundamental. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para a gente manter essa rede do bem do Enem 360. Também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal agora e ative o sininho para ter acesso ao conteúdo completo e totalmente gratuito do canal Enem 360, a maior e mais completa plataforma aí de estudos, o canal de estudos do Enem, totalmente gratuito, beleza? Vamos que vamos, galera! Hoje tem tema importante para a gente falar, tem assunto muito legal para a gente abordar, e o assunto de hoje em geografia é revoluções industriais, que a gente sabe que já caiu algumas vezes aí, né? A gente já fez algumas questões sobre esse tema, que caiu aí em 9 das 90 questões dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 10% das provas dos últimos 5 anos, tá certo? E galera, a gente está falando ainda de prova 2016, né? Nossa 10ª aula aí ainda sobre a prova 2016, caderno azul. E a questão fala o seguinte: a diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Galera, vamos lembrar que o setor terciário é o setor de comércio e prestação de serviços, e que cada vez mais as grandes cidades, especialmente aí, de países desenvolvidos, vivem o processo de terceirização e cada vez mais se consolidam como áreas que vivem também o processo de desindustrialização, já que boa parte da atividade industrial tem migrado para países em desenvolvimento, especialmente na Ásia, tá certo? E ele fala o seguinte: nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados Galera, ele toca no texto em divisão internacional do trabalho, né, a DIT, e nós podemos dividir a divisão internacional do trabalho em antes e depois da terceira revolução. Porque antes da terceira revolução, a DIT clássica aí da primeira e da segunda, mostrava essa seguinte configuração: os países centrais, né, os países desenvolvidos, eram responsáveis, os grandes responsáveis, pelos produtos industrializados que eram vendidos aos países subdesenvolvidos, né, periféricos e emergentes, que por sua vez eram responsáveis pela exportação de matéria-prima e de alimentos para os países desenvolvidos. Então havia sim uma relação de interdependência, mas é óbvio que quem controlava e ainda controla essa relação são os países centrais. Porém, com a nova DIT da terceira revolução, essa condição muda um pouquinho. Por quê, galera? Porque agora os países centrais, eles produzem, além dos bens industrializados, eles são os grandes detentores da tecnologia produzida. Eles são os grandes responsáveis pela criação de patentes de produtos. Eles assumem o protagonismo tecnológico a partir da terceira revolução industrial. E o que a gente nota é que uma parte desses países centrais vive um processo de desindustrialização em curso que faz com que a posição dos países periféricos e principalmente emergentes, que é um fator diferenciador dos dois, né? Diferenciador do emergente para o periférico é justamente a industrialização, né? A gente sinalizou ali embaixo. Faz com que agora, além de matérias-primas e alimentos, esses países emergentes aí produzam também bens industrializados, né? Até porque boa parte da atividade industrial dos países centrais migra para os países em desenvolvimento em busca de vantagens comparativas, em busca de mão de obra mais barata, em busca de sindicatos menos atuantes, em busca de leis ambientais menos rígidas, em busca de uma série de benefícios, como acontece na China, como acontece nos tigres, atualmente nos novos tigres. Então, galera, esse processo de desindustrialização, ele muda um pouco a configuração dessa nova DIT. Ela já foi mudada com a terceira revolução, a revolução tecnológica, e
essa mudança se intensifica com o processo de desindustrialização, especialmente nos países desenvolvidos, nos países centrais. Perfeito? Então ficou mole, mole, fácil, fácil. Porque ele fala o seguinte, ó, nesse contexto apresentado, né, de mudança aí, da nova divisão internacional do trabalho, da terceirização das cidades, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados, letra A, saturação do setor secundário, mas a gente tem visto justamente o contrário, né, que a desindustrialização é um fenômeno em curso, que tem, na verdade, intensificado o setor terciário. Cada vez mais as populações aí migram do setor secundário para o terciário, especialmente nas grandes cidades. Ampliação dos direitos laborais, vamos lembrar que isso não é uma característica da terceira revolução, muito pelo contrário, né? E sim uma redução desses direitos laborais, que são direitos relacionados ao trabalho. Bipolarização do poder geopolítico. A Guerra Fria já foi, né, galera? Então essa bipolarização já passou, já foi, né? Bipolarização quando existiam aí dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. Consolidação do domínio tecnológico, o que faz com que cada vez mais esses países centrais se consolidem à frente da produção tecnológica no mundo e, só por desencargo, primarização das exportações globais. Na verdade, é como se ele estivesse falando aí de um crescimento do setor primário. O setor primário cresce, mas ele não assume o protagonismo internacional, não deixa de intensificar o processo de terceirização de grandes cidades, por exemplo. Então é óbvio que o nosso gabarito é letra D. E agora você curtiu já esse vídeo, já deixa o seu like para você não esquecer. Eu espero você daqui a pouquinho em atualidade, beleza? Beijo! Voltamos aí, depois dessa vinheta maravilhosa do EN360, para falar de geopolítica do Oriente Médio, que eu sei que você adora, né? Vamos falar um pouquinho de Guerra do Golfo e vamos falar um pouquinho também de 11 de setembro, tá? Então vamos lá, galera. Geopolítica caiu em 10 das 90 questões nos últimos 5 anos. Isso corresponde a 11,1%. E a questão fala o seguinte: a Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Um livro aí do Eric Hobsbawm, Globalização, Democracia e Terrorismo. E ele fala, galera, um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto, né? Isso na era pós-soviética, reside no... Vamos lembrar que, antes da gente falar de Guerra do Golfo, vamos lembrar que o contexto atual é um contexto de unimultipolaridade. Se antes, galera, o mundo era bipolar no contexto da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, representando a disputa entre capitalismo e socialismo, após a queda do Muro de Berlim, após a desintegração da União Soviética, a gente tem um contexto de unimultipolaridade, que pode parecer algo muito esquisito, já que são palavras aí, né, que formam uma antítese. Como é que pode ser unimulti ao mesmo tempo? Na verdade, unipolar no campo bélico militar, porque hoje os Estados Unidos é, de fato, a maior potência bélica do mundo, e nem potências como a China ou até a Rússia são capazes, fazem frente, mas não são capazes de derrotar os Estados Unidos. Unipolar no campo bélico militar, multipolar no campo econômico. E aí, galera, lembrando aí um pouquinho da Primeira Guerra do Golfo, a chamada Primeira Guerra do Golfo, que durou aí de 90 a 91, e foi marcada, teve início com a invasão do Iraque ao Kuwait. Vamos lembrar que o Iraque, do então Saddam Hussein, né, sunita, presidente Saddam Hussein, ele tinha acabado de viver um conflito de 8 anos com o Irã, que não teve vencedor, mas que trouxe muitas dívidas. Então, o Iraque, que era, de fato, um parceiro dos Estados Unidos, aí, tinha uma aliança com os Estados Unidos, decide atacar o Kuwait, que também era um aliado norte-americano. E por quê? Porque Saddam Hussein queria, de fato, ter o controle de poços de petróleo do Kuwait, especialmente os poços que são binacionais. O Kuwait faz fronteira com o Iraque, na região do Oriente Médio. Então existem poços de petróleo ali que são binacionais, que são administrados pelos dois países. E Saddam Hussein queria ter o controle disso, alegando aí que o Kuwait roubava petróleo em poços binacionais. O poço de Rumailá Sul foi
um poço citado, né, pelo Saddam Hussein, e por isso a invasão ao território. Sem falar que durante muito tempo Saddam Hussein usava também um argumento de que o Kuwait pertencia ao Iraque, foi um território dividido aí pela partilha feita pelos europeus no início do século XX, beleza? Então, o Iraque invade o Kuwait, a força de coalizão, o exército de coalizão da OTAN, liderado pelos Estados Unidos, entra na parada, porque a ONU permite aí essa intervenção por parte do exército de coalizão, aceita aí essa participação militar, já que o Iraque não quis retroceder na sua invasão militar. E essa coalizão, liderada pela OTAN, neutraliza as forças do Iraque, neutraliza as forças de Saddam Hussein e, de fato, vence a guerra, né, criando duas zonas de exclusão militar, uma ao norte e outra ao sul. Já o 11 de setembro de 2001 representa aí um ataque organizado pela Al-Qaeda, do então líder Osama Bin Laden, e a justificativa usada pela Al-Qaeda foi a profanação do território sagrado do Islã, ou seja, o desrespeito. Os Estados Unidos têm controles, têm bases, né, um controle de boa parte do Oriente Médio, base em Israel, base na Arábia Saudita. Isso era visto com maus olhos aí, por Osama Bin Laden, pela Al-Qaeda, enfim, acabava sendo uma justificativa para os ataques que aconteceram aí no World Trade Center, na Casa Branca e no Pentágono, né? Na Casa Branca não chegou a atingir, o Pentágono chegou a ser atingido, mas a gente sabe que o World Trade Center foi de fato mais afetado, com mais de 2.000 mortos aí. A resposta dada pelos Estados Unidos foi o início da guerra ao terror e nada mais é do que ataques preventivos a países com potencial terrorista, na visão dos Estados Unidos, e a definição do eixo do mal, países com potencial terrorista, no caso da Líbia, do Irã, da própria Coreia do Norte e de Cuba. Galera, essas são as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Dá aquele print bacana para você observar com calma depois e vamos para a questão. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no ou na poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. É a maior potência bélica mundial. Alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos? Nenhum, né, galera? Talvez agora um possível alinhamento com o governo Trump, que não se confirmou. Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba, isso também não ocorre. Cuba continua sendo um elemento separado da política externa dos Estados Unidos, pelo menos diretamente. Aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã. Essa aliança com o Irã não existe. E incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Jamais os Estados Unidos permitiria isso, pelo menos nos próximos capítulos. Beleza, galera? Tudo bem? Se você curtiu, deixa seu like. A gente quer muito trocar ideia, trocar figurinha com você aqui nos comentários também. Compartilha com a galera e vamos manter o canal NN 360 lá no topo. Ele precisa dessa interação para se manter ativo. Beleza? Um beijo grande. Me ajude, né? Nos ajude a ajudar pessoas compartilhando esse conteúdo. E vamos para a vinheta aí do NN 360. E eu te vejo na próxima semana. Beijo!